7 anos de devastação. 7 anos de humilhação. Assim era a realidade vivida pelo povo de Israel. Eles semeavam, cuidavam da plantação, mas na hora da colheita vinham os amalequitas, midianitas e os povos do Oriente e roubavam tudo. Uma realidade que fazia todo o povo perecer de fome. E punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Vinham como gafanhotos, e entravam na terra para destruir. Entretanto havia um homem, Gideão. Assim como o povo, ele era obrigado a fazer um jejum forçado, pois não havia o que comer. Porém, ele possuía um espírito diferente. Não era acomodado. Mesmo arriscando sua vida, saía para malhar o trigo no lagar. Gideão sabia que naquela situação só havia espaço para um sentimento: a revolta. Ele surge como resposta a algo que ele considerava injusto: trabalhar muito e não colher nada. Assim é a vida de muitos. Anos de esforço para um projeto, renúncias e sacrifícios em busca de um sonho. E o que se vê são as situações que destroem os planos e te fazem querer desistir. Mas assim como Gideão, você precisa reagir. Nutrir dentro de si esse mesmo sentimento. Somente a revolta te levará ao caminho do impossível. Chega de viver uma vida travada, uma vida parada, uma vida amarrada, uma vida que não reflete a imagem e a semelhança de Deus. É por isso que sábado 31 de maio, o bispo Jean Paulo e todos os pastores da catedral estarão reunidos às 7 horas da manhã, revestido desse mesmo espírito de revolta. Será o jejum dos revoltados, uma reunião que marcará o início de uma trajetória vitoriosa em sua vida. Jejum dos revoltados, sábado 31 de maio, às 7 horas da manhã, na Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Olá, que Deus te abençoe e te ilumine. A revolta é um poder, é uma energia, mas que, se usada de forma errada, traz sofrimento, dor e causa ainda estragos maiores. Porém, quando a revolta é usada sobre a palavra de Deus, sobre o que está escrito, então o poder de Deus se manifesta e a vida da pessoa muda. Por isso, nós estamos fazendo essa convocação geral para este dia 31, último dia do mês de maio, sábado, às 7 horas da manhã, em jejum, estaremos juntamente com o pastor Pablo, demais pastores aqui da Catedral e em todas as igrejas universal do Reino de Deus, vivendo o jejum dos revoltados na fé de Gideão. Você que carrega dentro de si uma revolta por conta do que tem acontecido na sua vida financeira, no seu trabalho, na sua empresa, no seu casamento, na sua saúde, situação da família, seus filhos. Você diz assim: isso aqui não é justo, não é certo. Meu Deus, por que eu estou enfrentando essa situação? Uma situação de injustiça. Então você vai trazer essa revolta ao altar. Pastor Pablo, nós estamos nos preparando para este sábado, que será um grande dia na vida das pessoas que carregam uma revolta e querem ver a justiça divina. Exatamente, bispo, e quando a revolta é santa, a fé é viva. E ela começa a comparar a palavra de Deus com a vida dela. Pera lá, Deus prometeu curar. Por que eu estou carregando ainda esta dor no meu corpo? Deus prometeu salvar a minha família. Está escrito. Por que a minha família ainda ela está perdida? Então ela se revolta com a vida que ela está vivendo e certamente Deus desce na vida dela como desceu na vida de Gideão. Pois é, aqui contém mais de 8.000 promessas. Como o pastor Pablo estava falando, Deus promete saúde, mas você está doente. Deus promete prosperidade, mas você está na miséria. Deus promete uma família abençoada, mas a sua é o inferno dentro de casa. Deus promete um casamento feliz, mas o seu está do avesso. Deus promete paz, mas você está vivendo o inferno.
conflitos internos, você não dorme, você não tem paz, nem de dia nem de noite. É revoltante. É ou não é verdade? Se isso aqui é verdade, nós vamos colocar à prova. Nós vamos colocar essa palavra à prova neste sábado, 7 da manhã, em jejum e vestidos de pano de saco. Vamos nos humilhar diante de Deus e a mão dele certamente vai nos livrar dessa situação vexatória. Se você quiser participar, se você se identificou com o que nós falamos, então se prepare. Neste sábado, 7 da manhã, em todas as igrejas universal do Reino de Deus no estado de Santa Catarina, no Brasil, nós estaremos fazendo este clamor. Desde o Templo de Salomão, o bispo Renato Cardoso, juntamente com todos os bispos e pastores do templo, até a menor igreja universal do Reino de Deus, a mais distante, estaremos nessa fé, de norte a sul, de leste a oeste do país, clamando e determinando que haja uma resposta. Nós estaremos aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, com entrada e estacionamento gratuitos. 7 da manhã neste sábado, somente para os revoltados. Tá certo? Acompanhe agora a história de mudança, de transformação de vida que se deu na vida do Victor e a gente já volta. Eu fui uma pessoa que sempre viveu no engano, né? Na mentira. No meu trabalho, sempre que eu tinha oportunidade, eu queria levar vantagem, né? Por exemplo, numa mercadoria que eu sabia que não estava de acordo com aquilo que o cliente precisava, né? E mesmo assim eu passava sem pensar, não, depois eu resolvo, eu sei que esse equipamento não está bom, é um equipamento velho, mas ele tem a confiança em mim, depois eu faço um agrado, mas nunca resolvia, entendeu? Se a pessoa não falasse nada, continuava seguindo, mas também a mentira estava sempre ali. Por exemplo, a pessoa, quando descobria ou acabava reparando, ao invés de assumir o erro, eu sempre buscava colocar a responsabilidade em outra pessoa. Por exemplo, o pessoal que separa a mercadoria não se atentou, sempre buscando uma alternativa, nunca para justificar. Eu sabia do meu erro, porém eu sempre tentava ancorar em outra pessoa, né? Tanto é com questão de prazo de entrega, muitas das vezes eu sabia que era impossível, né? Não tinha condições e para fechar a qualquer custo eu falava que iria entregar, realizar o serviço e na verdade era só para fechar o serviço ali e depois eu já tinha na mente, eu vou enrolar até onde der eu não posso perder, entendeu? Eu fui uma pessoa que não tinha palavra, né? Eu assumi muitos compromissos, mesmo de fazer compras, mesmo sabendo que não tinha condições de assumir esse compromisso, eu queria a qualquer custo. Então eu ia lá, fazia a compra, conversava com a pessoa, explicava a situação, eu consigo fazer dessa forma, combinava, dava a minha palavra, porém, já sabendo que não tinha condição, era impossível, né? Vamos dizer assim. Mesmo assim, eu segui adiante. Minha vida ela era totalmente destruída, a ponto de, em determinado momento, nós chegamos a ser despejados de onde morávamos. Um momento também que marcou muito foi no final de ano, que nós não tínhamos nada na geladeira além de água. Então foi muito difícil mesmo, derrota total. Questão de veículo de trabalho, vivia quebrando. Então a minha vida ela não caminhava, né? Só andava para trás, ela não andava para frente. Então o casamento também, muita destruição, muitas brigas, agressões. Tive dívida com agiotas, né? A ponto de vários deles irem até a nossa porta, né? Nos cobrar. Às vezes vivia até correndo, fugindo deles, porque não tinham dinheiro para pagar. No momento mais crítico que nós passamos, no qual não tinha nem o trabalho, né? Acabei chegando até a programação da Igreja Universal e comecei a assistir. Por mais que eu não gostava da igreja, eu fui assistindo e vendo o testemunho, a palavra do bispo, a palavra foi entrando e comecei a assistir cada vez mais. E era o meu dia a dia, porque eu não tinha mais serviços, né? Um momento muito crítico. Então eu passava o dia inteiro assistindo reunião
da terapia, a aliança com Deus, a importância de buscar o Espírito Santo, honrar a Deus. Eu ouvia muito falar isso, né? Que sobre a honra, a fidelidade com Deus. E isso foi me despertando o interesse de querer saber mais, porque eu via os outros testemunhos e através dos testemunhos eu via a minha história. E eu queria mudar, até que o bispo na programação fez o convite para estar na Igreja Universal mais próxima e eu fui até lá. Participando das reuniões, eu tive um entendimento sobre a importância de andar em justiça, não só com Deus, mas também com os homens. Então, isso me fez refletir as minhas atitudes, o meu caminhar. Então, eu comecei a procurar fazer sempre o meu melhor, em tudo, no trabalho, na família. Então, se eu era um esposo estressado, eu comecei a mudar. Ao invés de explodir, eu procurava entender o que estava acontecendo, certo ou não, eu procurava fazer o meu melhor. A mesma coisa no trabalho. Se eu tinha um trabalho que eu não tinha condições, eu já não pegava mais esse serviço. Eu não queria mais pegar o serviço a qualquer custo. Ou eu tenho condições, ou eu não tenho. A mudança, ela foi geral, em todos os aspectos. Eu entendi que tudo que a gente faz ao nosso próximo também é uma oferta para Deus. Então, em tudo eu procurei me dedicar ao máximo, a fazer o correto. Hoje, graças a Deus, a minha vida foi transformada, minha família restaurada. Questão financeira, se eu não conseguia ter um carro bom, hoje Deus me deu um carro que eu vou, viajo para todo lugar, trabalho. Onde eu fui despejado, hoje Deus deu a condição, a gente conseguiu comprar um apartamento. E hoje o bem mais precioso que eu tenho é o Espírito Santo, né? É Ele quem conduz o meu agir, me auxilia nas tomadas de decisões. E hoje eu tenho paz, sou realizado e graças ao Espírito Santo eu tive um entendimento sobre a importância de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus é fazer o que é certo, sentindo vontade ou não. Quando o ser humano finalmente entende que tem que organizar a sua vida, o que é organizar a vida? Primeiro, Deus, acima de tudo, de todas as coisas. Lembra que está escrito: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Pois é, Deus em primeiro lugar. E dar a César o que é de César é amar o próximo como a ti mesmo. Quer dizer, fazer pelo próximo o que você quer que as pessoas façam a você. Quando você passa a ter esse entendimento, então você passa a entender o que é o reino de Deus. O reino de Deus é isso, é um reino de justiça. E ser justo não é ser perfeito, certinho. Ser justo é fazer o que é certo, sentindo vontade ou não. Durante todo esse mês de junho, na Igreja Universal do Reino de Deus, nós vamos nos dedicar a ensinar as pessoas interessadas sobre o que é o reino de Deus e como você pode viver no reino de Deus, estar inserida ou inserido no reino de Deus. Veja que o Victor aprendeu isso. Ele vivia uma vida de erros, ele não tinha consideração nem para com Deus, nem para com o próximo. Mentia, enganava e, portanto, tinha uma vida de miséria. Aliás, ele só colhia o que ele plantava. Quando ele mudou a forma de viver, a forma de tratar a Deus e a forma de tratar o próximo, a vida dele começou a mudar. E hoje, ele é um cidadão do reino de Deus. Não mudou só a vida financeira, a vida amorosa, não mudaram apenas as condições materiais da vida dele. Acima de tudo, ele mudou. E é essa mudança que Deus quer realizar na sua vida também. Portanto, hoje, quarta-feira, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, nós estaremos falando do reino de Deus. É isso aí, este reino de justiça, este reino onde o Senhor Jesus reina. E na ocasião estaremos celebrando a Santa Ceia do Senhor. O dia todo os horários estão aparecendo aí no seu televisor, mas especialmente às 7
da noite. Aqui na nossa catedral, no nosso templo maior, na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, você poderá sentar à mesa e cear com o Pai. Venha, você que tem sede de conhecer a Deus, você que tem sede de ter uma vida com Deus de verdade, de saber quem é esse Deus que tanto falamos a respeito. Se você vier, se você buscar, Ele se manifestará, se revelará a você também. Não só aqui, mas em todos os templos da Universal no estado de Santa Catarina. Para mais endereços, acesse universal.org/localizar. Vamos acompanhar essa matéria que fala do que acontece nas quartas-feiras na Universal e a gente já volta. Sabemos que a eternidade é uma realidade, mas o fato é que é impossível compreendê-la com a nossa mente. Da mesma forma que não entendemos com a lógica humana como Deus sempre existiu, também não alcançamos com o pensamento o que seria algo eterno e infinito. Mas saiba, você não precisa entender com a sua mente o que a Bíblia diz sobre a eternidade. Porém, você precisa crer e ter os seus olhos sempre lá. É a melhor reunião que tem da semana, porque os outros dias a gente busca pela necessidade das coisas para a nossa vida e a quarta-feira a gente vem buscar pela salvação da nossa alma. As reuniões de quartas, para mim, são importantes porque é um alimento espiritual. É a oportunidade que a gente tem de renovar a nossa aliança com Deus e aprender mais do reino dos céus, da santificação, da gente ter uma preparação para o dia que a gente for ter o nosso encontro com Deus. Você que está sofrendo, que acha que para a sua vida não tem mais jeito, eu quero falar para você que tem sim, porque um dia eu já estive no seu lugar e eu vim até a casa de Deus, busquei Ele e hoje eu posso dizer que para a sua vida tem jeito também. Você que hoje está afastado, mas você já esteve aqui nesse lugar, você já conhece o caminho e você sabe que para você tem jeito. O Senhor Jesus ainda não desistiu de você, então eu te faço esse convite para você voltar, porque você vai ser recebido de braços abertos. Se o nosso coração crê, a nossa mente questionará. E é justamente aí que o inimigo engana as pessoas sobre a existência de Deus e as convence que a eternidade é coisa de filmes, mas não é. Você vê nos filmes de Hollywood, e aí a gente vê eles falando Jesus, aí no meio põe um palavrão e termina com Cristo. Quando eu ouço, eu saio fora daquele programa, daquele filme, daquela série, eu não assisto mais. Eu não vou dar ibope para uma coisa que insulta o nome do meu Deus. Desde o nascimento do Senhor Jesus até os dias atuais, o nome de Jesus é envergonhado. E antes do nascimento do Senhor Jesus, o nome do Deus Pai está aqui, ó, blasfemado incessantemente. Deus não tem muitos no mundo que santifiquem o seu nome. O propósito desse estudo bíblico é ajudar, é auxiliar a igreja do Senhor Jesus sobre o que realmente significa santificar o nome de Deus. É aqui e agora que escolhemos como passaremos a vida eterna. E existem apenas duas opções: o céu ou o inferno. Abra o seu coração para o que a palavra de Deus diz. Somente ela é a verdade. É apenas esta verdade que tem o poder de salvar você da morte eterna. Venha buscar a sua salvação. A batalha com Ele é garantida. Não abra mão da sua vitória. Participe quarta-feira às 19 horas da Noite do Espírito Santo. Não esqueça, a entrada, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos. Catedral Universal em Florianópolis.
Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro. Ou acesse universal.org/localizar e encontre a Igreja Universal mais próxima de você. Portanto, nesta quarta-feira, participe conosco. Mauro Ramos, 1310, aqui no centro, Pastor Pablo, essa pessoa que tem fome e sede de justiça, que quer saber mais a respeito do reino de Deus, hoje é a oportunidade para ela. Hoje você terá esta oportunidade de voltar também a sentar à mesa com o Senhor Jesus por meio da Santa Ceia. E pode ter certeza que a sua fé, a sua comunhão com Deus será renovada hoje, quarta-feira. 48-3216-6162 para ligar e o 11-3573-3500 pelo WhatsApp estão à sua disposição. Nossa central de atendimentos está aí para você que precisa conversar, desabafar, pedir uma orientação, pedir ajuda. A oportunidade chega até você. Você vai agora acompanhar uma matéria do que acontece na Universal aos domingos e daqui a pouquinho estaremos orando em seu favor. A maioria das coisas que acontecem ao nosso redor não podemos controlar, mas as atitudes tomadas podem resolvê-las ou complicá-las ainda mais. Quando eu tive minha filha, eu felizmente tive uma infecção pós-parto e essa infecção pós-parto começou a atingir todos os meus órgãos e foi preciso eu ficar muito tempo na UTI e na UTI sendo tratada intensamente, né, já desenganada pelos médicos. Fiquei muito inchada, os médicos falaram para o meu esposo que eu não teria como viver mais porque já estava tudo já atingido, os órgãos, né? Então, uma obreira ficou comigo no hospital e ela levou água do tratamento. E eu, tomando água do tratamento, eu obtive o resultado porque fui curada aquela infecção quando eu precisei fazer uma nova cirurgia. A cirurgia, a médica falou que ia ser uma cirurgia de muito risco, né, de alto risco, e que poderia sair de lá com vida ou sem vida. O milagre que eu tive foi a cura do meu filho de câncer. Ele, em setembro de 2020, ele foi diagnosticado com câncer. Aí ele fez a cirurgia, retirou o tumor, era um tumor maligno, mas mesmo assim persistiu os linfonodos, que são diversos tumores que ficaram na região. Aí o que aconteceu? Os médicos optaram pela quimioterapia. Só que aí começou o problema, o organismo dele não aceitou, lutou contra e ele acabou fazendo uma neutropenia, que é a baixa de todos os marcadores. Os glóbulos brancos dele quase que sumiram. Então ele não tinha imunidade, ele não tinha defesa. Tanto que se ele batesse em alguma coisa, ele poderia morrer com hemorragia. Inclusive, o dia que ele teve bem mal, foi quando sangrou os olhos dele. Mas eu nunca me desesperei. Por quê? Porque eu tinha certeza. Eu tinha certeza no tratamento da água. Então, todas as manhãs eu ia na igreja, lá de Porto Alegre, eu pedia para o pastor, por favor, o senhor pode orar para mim, o senhor pode consagrar que isso aqui é um remédio. E não entrava nada dentro do hospital, porque ele estava no isolamento. Mas eu botava dentro da bolsa e pela minha fé, aquilo ali era o remédio. Todos os domingos, milhares de pessoas chegam aqui no Templo dos Maiores Milagres com vários problemas em todas as áreas da vida. Mas ao subirem essas escadas, beberem da gota do milagre e entregarem suas vidas no altar, elas permitem que Deus resolva todos os seus problemas. Eu estava numa situação horrível, né? Em relação muito inchada, já sem vida mesmo, aparentemente. Mas dentro de mim existia fé. E aquela mulher de Deus que levou água do tratamento para mim, naquela UTI, onde eu achava que já não tinha mais jeito, não tinha mais resultado para mim,
foi onde eu segurei e usei a minha fé também, mesmo não conseguindo falar, eu só assim falando com Deus no meu pensamento, orando na minha mente. Eu usei a minha fé através da água do tratamento e eu criei, e através dela eu fui curada. A médica falou que ia passar muito tempo na UTI. Depois que eu tomei água do tratamento, eu fiquei uns 2 dias só e já fui logo para o apartamento no hospital e comecei a ser restaurada a minha saúde, né? Deus começou a restaurar a minha saúde. E eu achava que não tinha esperança para mim, mas eu falei para Deus: Senhor, eu quero que o Senhor me dê saúde para cuidar da minha filha que acabou de nascer. Apesar de eu estar com uma angústia dentro do meu peito, eu sei que o Senhor está comigo. E a água do tratamento me deu força, me deu vida. E eu falo para as pessoas que usam a água, ela realmente tem o poder de Deus, ela transforma a vida. Eu chegava lá, eu dava para ele, só que ele vomitava. Mas eu sabia que a água tinha tocado nele, eu tinha certeza. Tanto que o dia que o médico disse para mim, ó, não temos mais o que fazer. E aí eu fui pro banheiro, literalmente, botei meu rosto no chão e disse: Deus, eu creio em Ti e eu sei que o Senhor não vai levar ele. Ele está tomando o remédio e a água é vida. E eu creio nisso aí. Aí eu dava água e nesse dia que eu botei meu rosto no chão, o médico chegou no outro dia e disse: houve um milagre. Por quê? Lucas, tu tá sem febre e os teus marcadores estão subindo. Na mesma hora, eu agradeci a Deus, porque eu nunca tive assim, ó, nenhum pensamento que não fosse haver a cura, porque eu fazia uso do remédio. Para mim, aquela água não era água, era o remédio que curou ele. E hoje eu sei, hoje ele está curado e eu sei que foi através da água, que é o remédio da vida. Venha buscar a cura, a transformação para a sua vida e de sua família, a solução para todos os seus problemas. Domingo, às 9h30 da manhã, na concentração de Fé em Milagres. Concentração de Fé e Milagres. Olha só, essa multidão aqui se reúne aos domingos e aqui são realizadas 7 orações que vão da saúde, aqui o momento as pessoas consagrando a água do tratamento, o clamor pela família, a restauração do seu lar, a bênção de pais e filhos, a palavra e o momento da busca ao Espírito Santo. Olha, eu tenho certeza que se você vier, você será abençoado. E neste domingo, primeiro domingo do mês de junho, também o primeiro dia de junho. Olha só que coisa gloriosa. Vamos entrar no mês do Reino de Deus já no domingo. Comece esse mês na casa de Deus. Traga a fotografia do seu familiar para apresentar o seu lar a Deus e vamos juntos buscar o fortalecimento, a direção de Deus para a sua vida. Eu quero agora fazer uma prece em seu favor para que você tenha força, coragem, ânimo de buscar a Deus em nome de Jesus. Nosso Deus e Pai, eu estendo as mãos daqui dos estúdios e abençoo essa pessoa, juntamente com a sua família, e que ela receba do Senhor agora força, ânimo, coragem, disposição para te buscar, porque o Senhor disse que aquele que te busca de todo o coração, este o achará. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Diga graças a Deus e creia que Ele ouviu a sua oração, que Ele ouviu a nossa prece. Agora é com você. Dê um passo de fé. Logo mais, às 7 da noite, estaremos aqui na Mauro Ramos, 1310, no centro, com você, noite de Santa Ceia. E domingo, dia 1º de junho, mês do Reino de Deus. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.